Olá, pessoal, eu sou David Paris, sobrevivente da Covid-19. Hoje, vou compartilhar minha experiência durante o auge da pandemia em Nova York, em 2020. Estava no epicentro da crise, ouvindo notícias de mortes ao redor do mundo, mas não me preocupava. Afinal, era saudável e relativamente jovem, com 45 ou 46 anos. Um dia, fiquei doente. A doença durou uma semana, até que um dia acordei mal conseguindo respirar. Percebi que algo estava errado e decidi buscar ajuda. Ao chegar ao hospital, minha condição piorou rapidamente. Fui do sufocamento para a completa falta de ar. Colocaram-me um tanque de oxigênio e percebi que não estava respirando há muito tempo. Passei 5 dias provavelmente alucinando. As histórias no hospital eram surreais, eu tinha que o expulsar às centenas de pessoas do meu quarto, descobrindo depois que ninguém estava lá. Lembro-me do momento em que disseram que precisavam me sedar. A intubação era a próxima etapa. As palavras finais da minha irmã ecoavam na minha mente, apenas 20% sobreviviam. No dia seguinte, a situação mudou. Da intubação para a máquina ECMO, usada em cirurgias cardíacas. Fiquei nela por um mês, com meu coração parando 4 vezes nos primeiros dias. Lembro-me claramente dos momentos em que morri. A clareza ao encarar o vazio foi aterradora. Eu estava em um teatro, uma figura mitológica apontando para a saída, indicando que era o fim. No entanto, algo dentro de mim se ativou. Recusei-me a aceitar o fim, pedi para não morrer. A figura mostrou-me a curvatura de uma meia-lua, como um pedido de desculpas, mas insistindo que era o fim. Nunca esquecerei o momento em que, morrendo ou após, não posso afirmar, disse um firme ou não. Recusei-me a morrer, simplesmente não podia deixar acontecer. O espírito então me disse que eu teria que lutar mais do que jamais havia lutado na vida, por mais tempo do que já havia vivido. Passei o que parecia anos, meses, ou algo assim, em um mar aberto, lutando para sobreviver. Naquele mundo, quando deseja viver, você simplesmente faz. Lembrei-me das histórias de pessoas no oceano por um dia ou 2, para mim, foi como um mês. Lutei para sobreviver, observando barcos passarem. A situação começou a melhorar lentamente após a primeira semana, mas só ficou realmente clara na 3ª ou 4ª semana de intubação. Lutei, e minha vida gradualmente se restabeleceu. Porém, ao acordar, lembro-me dos sonhos nítidos em que relutava em voltar a este mundo. Sentir-se em paz e conectado a algo maior no outro mundo contrastava com a estranheza e dificuldade deste. Estava em uma biblioteca espiritual, questionando se realmente queria voltar. Ainda hoje, após mais de 3 anos, luto para me ajustar a este mundo novamente. Sempre tive medo da morte, desde a primeira vez que assisti Star Wars e percebi que tudo poderia se acabar assim. Mesmo agora, após minha experiência, ainda luto com a ansiedade. Não é um medo consciente, é uma determinação inconsciente de fazer o que for preciso para viver. Durante a recuperação, percebi que meu medo não era tanto da morte em si, mas do corpo reagindo à perda. A sensação de pânico ao acordar de um coma, com o corpo atrofiado, revelou que era mais sobre a perda da própria vida do que o temor da morte. Não cresci religioso, mas, durante a recuperação, associei meu medo à falta de conhecimento sobre o que acontece após a morte. Estudando diversas religiões, concluí que a certeza é impossível antes de uma experiência próxima à morte. A clareza veio quando percebi que meu medo era mais físico do que espiritual. Nos últimos 3 anos, ainda oscilo entre a vida e a morte em meus pensamentos. A experiência foi um presente incrível. Antes, eu buscava ser um acrobata estelar em meus 20s e 30s, mas durante meu coma, encontrei um presente incrível. Minhas maiores lembranças mudaram tudo. Quando estava me recuperando, dancei nas maiores convenções do mundo, sendo reconhecido como um All-Star. Lembro-me de finalmente receber uma oferta para satisfazer meu desejo de ser um All-Star. O espírito me disse para dirigir até o fim do mundo, levar um diamante ao topo e realizar meus desejos. A condição era que eu teria que prejudicar algumas pessoas no caminho. Sem hesitar, entrei no carro, fui ao fim do mundo, levei o diamante ao topo. Foi então que o espírito me ofereceu uma última chance, perguntando se eu realmente queria fazer isso. Sem hesitar, disse que sim. O espírito, então, com uma espada, me partiu ao meio, mostrando-me ao mesmo tempo um infinito de mundos e realidades.
Fui humilhado pela loucura de buscar glória por tanto tempo, quando havia uma vastidão de experiências além. Ao acordar, tive clareza de que nunca mais buscaria aquela busca insaciável por glória. Nos últimos 25 anos, afastei as pessoas em busca de meus sonhos de ser um acrobata estelar. Mesmo após alcançar certo sucesso, percebi que precisava de mais. Recebi um desfile de boas-vindas quando voltei, mas foi diferente. Não precisei me apresentar para ser amado, era amor por quem eu sou. Finalmente, percebi que meu valor como pessoa está em ser amado e apreciado pelo que sou, não por minhas conquistas. Nos últimos 3 anos, minha vida mudou completamente. Escrevi 18 livros, incluindo um sobre a história da Covid-19 em 2020, enquanto ainda estava na cama. Agora, meu foco é na contribuição, compartilhando conhecimento e experiências para criar conexões entre as pessoas. Após a experiência, chorei mais do que em toda a minha vida, lidando com a tristeza da desconexão e disharmonia. Mesmo agora, luto com momentos de estresse e desespero, pois conheci um mundo de esperança e conexão. Ainda assim, sinto uma gratidão pela experiência e pelos olhos abertos que ela me deu. A vida agora é sobre conexão, arte e contribuição. Apesar dos desafios, às vezes questiono por que continuar vivendo neste mundo tumultuado. Aqueles que experimentaram algo semelhante entenderão, é uma jornada difícil manter o equilíbrio entre 2 mundos tão distintos.